Boa tarde. Hoje a gente vai fazer comentários de algumas das nossas questões do caderno de questões 3. Hoje eu vou comentar a questão número 1 e a questão número 2. Professor Werlane Abreu. Primeiro, a gente vai se atentar aqui um pouco do resumo do conteúdo. Os conteúdos que estão sendo cobrados nessas duas primeiras questões. A primeira questão está cobrando os conjuntos. O conjunto dos números naturais são os números positivos sem vírgula. 0, 1, 2, 3, 4. É um conjunto infinito, mas todos os números naturais são o quê? São positivos sem vírgula. Se tiver um número positivo com vírgula, ele não é natural. A gente tem o conjunto dos números inteiros, que é os números positivos e negativos sem vírgula. Representado pela letra Z, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Serão esses números são classificados como inteiros. Professora, pode existir um número inteiro e natural ao mesmo tempo? Pode. O número ele pode ser natural e inteiro ao mesmo tempo. Mas o número não pode ser inteiro e natural, tá bom? Menos 4 é inteiro, mas ele não é natural. O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Números positivos, negativo, fração, número com casas decimais. Esse daí é o conjunto dos números racionais. A gente tem, por exemplo, menos 3 sobre 2, menos 1, 0, 1 sobre 1, 2 e assim infinitamente. Lembrar que todos esses conjuntos são infinitos. Os inteiros são infinitos para a esquerda e para a direita. Os racionais, da mesma forma, tanto para a direita e para a esquerda, eles são infinitos. Só os naturais, que é somente para a direita, que ele é infinito. Observar o que esses pequenos detalhes que vocês vão conseguir responder a questão número 1 de vocês. Primeira questão. Veja os números abaixo que aparecem na frase a seguir. A jarra tem capacidade para 5 sobre 7 de litros. Numa cidade A, 8.907 habitantes. O quilo de frango é 7,25 reais. Clara tem 25 anos. A temperatura do Polo Norte é menos 10 graus. Responda. Quais desses números são naturais? Quais desses números são inteiros? Quais desses números são racionais? Observação. Deixa a observaçãozinha no canto da tela. Um número pertence a mais de um conjunto. Sim, um número pode pertencer a mais de um conjunto. Dicas. É só vocês observarem como que eu vou achar quem são os naturais. São todos os números positivos sem vírgula são naturais. Os números inteiros são todos os números positivos, negativos, sem vírgulas. Os números inteiros são todos os números positivos, negativos sem vírgula. Quais são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, são todos os números positivos, são todos os números negativos, são todos os números com casa e sem casas decimais, tanto positivo como negativo. Nosso exemplo, a gente tem aqui o número 5. Ele é natural? Sim, ele é natural. Ele é positivo? É. Ele é inteiro? É. Ele é positivo. Sem casas decimais. Ele é racional? Sim. O 5 pode ser escrito na forma de fração. O número menos 44. Ele é o quê? Ele é inteiro e ele é racional. Mas ele não é natural. Por que ele não é natural? Porque ele é negativo. Menos 44. Ele é inteiro, porque ele é negativo. E ele é racional, por quê? Porque eu posso escrever esse número na forma de fração. No segundo exemplo, a gente tem 3 sobre 2 ou 1,5. Quando a gente divide 3 sobre 2, a gente encontra 1,5. Eles são o quê? Ele é racional. Professor, ele só é racional? Sim. Porque número inteiro não existe casas decimais. Número natural também não existe casas decimais. Então, sabendo de todas essas informações, vocês vão conseguir responder a letra A, que pede quais deles são números naturais. Letra B, quais deles são números inteiros. Letra C, quais desses números são racionais. Uma resposta que está na A pode também estar na B e também pode estar na C. Observar esse pequeno detalhe, já que um número ele pode pertencer a mais de um conjunto.
Nossa segunda questão do caderno de questão número 3, ela vai trazer algumas situações para vocês escreverem em forma de fração. Eu trouxe esse pequeno problema aqui para a gente poder interpretar e conseguir responder a questão. Escreva o problema abaixo em forma de fração. A gente observar, a gente vai ter aqui 8 quadrados. E desses 8 quadrados, 3 estão o quê? Pintados. Eu tenho 8 quadrados, 3 deles foram pintados. Como que eu posso escrever isso em forma de fração? Na fração, a gente tem o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Quando a gente for montar a nossa fração, a gente vai colocar o quê? No numerador, a quantidade que foi pintada, a quantidade que foi retirada, a quantidade que foi pintada. No denominador, que é a parte de baixo, é o total dos quadrados. Então, dessa forma, quando vocês forem escrever qualquer número em forma de fração, o numerador sempre foi uma parte que foi tirada, foi pintada, foi circulada. E no denominador vai ser o quê? Uma quantidade do total que eu tenho lá. Total de quadros, o total de fatias. Então, é dessa forma que vocês vão tentar o quê? Organizar a ideia e escrever em forma de fração. No nosso problema, eu tenho 8 quadrados, dos quais desses 8, 3 foram o quê? 3 foram pintados. Então, como que eu vou escrever? No numerador vai ficar 3 e no denominador vai ficar 8. Vai ficar minha fração 3 sobre 8. Por quê? Porque eu tenho 3 quadrados que foram pintados, num total de 8 quadrados.